Olá pessoal, nesses diversos capítulos que nós temos visto de metabolismo de carboidratos, lipídios e aminoácidos, existem vários pontos onde defeitos genéticos causam doenças chamadas doenças metabólicas. Por exemplo, é a fenilcetonúria, né? Existem várias. No metabolismo de nucleotídeos também não é diferente. Existem doenças que estão relacionadas a defeitos genéticos no metabolismo de nucleotídeos. E também, por outro lado, certas enzimas desses metabolismos, né, dessas moléculas, como o metabolismo de nucleotídeos, são alvos terapêuticos para tratamentos contra câncer. E uma coisa interessante também é que, para diagnóstico dessas doenças, equipamentos como esse que nós temos aqui no nosso laboratório de bioquímica e química de proteínas, da UNB, são muito úteis. Esse é um espectrômetro de massa, um equipamento que consegue detectar diversos metabólitos que estão em concentrações maiores ou menores do que o normal. E é uma área que está em crescimento no país. Estão vindo aí futuramente leis que vão obrigar tanto o sistema SUS, né, mas isso já existe em laboratórios particulares, mas isso vai ser algo de rotina aqui no nosso país futuramente, como já é em outros países do mundo, países avançados da Europa e em vários estados americanos. Espectrometria de massa para detecção de doenças metabólicas. Bom, vamos continuar no capítulo 22, agora vendo a biossíntese de nucleotídeos. E vamos também rapidamente, nesse mesmo capítulo, falar sobre o catabolismo, que neste caso não tem importância energética. Não há uma grande produção de ATPs, então a gente nem considera como catabolismo de nucleotídeos. Então, nós temos na biossíntese duas formas, né, de produzir nucleotídeos. Pela chamada biossíntese por vias de novo. De novo é uma palavra, é um termo latino, né, que significa de partes menores. Então, a biossíntese é feita a partir de moléculas mais simples. Ou também temos as vias de recuperação ou reciclagem, ou, se for uma tradução assim, literal, salvação. São salvage pathways, que é uma reciclagem de nucleotídeos. E a gente vai ver as duas, né? Mas a biossíntese, de novo, é como nós fazemos a partir de moléculas mais simples, né? E, como eu já falei, a degradação não tem importância na produção de energia. Então, relembrando, os nucleotídeos podem ser de pirimidina ou de purina. E aí nós temos então a base púrica ou pirimídica, ligada ao carbono 1', né, de uma pentose, que nesse caso é uma ribose. Tem aqui o oxigênio, se for um hidrogênio é uma desoxirribose. E ao carbono 5', nós temos um fosfato, ou mais, né? mais fosfatos também. Então aí teremos nucleotídeo monofosfato, difosfato ou trifosfato. Então as bases de purinas, as bases púricas, são formadas por adenina e guanina, são bem conhecidas de vocês, né? E as bases pirimídicas, citosina, timina, que aparece só em DNA, ou uracila, que aparece só em RNA. Uma breve revisão para vocês aqui. Então, as bases de purina e de pirimidina formam os nucleosídeos,
que quando fosforilados passam a nucleotídeos, e aqui os ácidos nucleicos que são formados, né? Já sabemos de tudo isso. Temos aqui as abreviações também, por exemplo, um nucleotídeo monofosforilado seria desoxiadenilato ou desoxiadenosina 5' monofosfato, com os símbolos A ou DA, né, por ser desoxi, ou DMP. Então, nós vamos ter essas denominações e abreviações. O nucleosídeo é a desoxiadenosina. E assim nós temos para todos os outros, para os desoxi e para os ribonucleotídeos. Vejam que A coincide, né? A, G, C, tanto numa certa abreviação, né, com uma letra só, para os desoxi e os ribonucleotídeos. E aqui a MP, DAMP. Aqui já tem uma denominação, uma diferença na abreviação. E por aí vai. Formação de DNA e RNA, vocês já conhecem, né? Bom, vamos entrar então na biossíntese. Os anéis de purinas e pirimidinas são montados sobre PRPP. O que é o PRPP? 5-fosforibosil 1-pirofosfato. Então essa molécula, né, que é um açúcar ativado, né, com pirofosfato, que nós vamos chamar de PRPP, abreviadamente, e a reação de formação de PRPP é D-ribose 5-fosfato, fosforilada por ATP, né, pirofosforilada, produzindo AMP, e o 5-fosfo-alfa-D-ribose 1-difosfato, que também é o mesmo, 5-fosforibosil 1-pirofosfato. E a enzima tem um nome mais aceito, né, ribose fosfato difosfoquinase, mas temos outros também. Fosforibosil difosfato sintetase, fosforibosil pirofosfato sintetase, ribose fosfato pirofosfoquinase. Então são todos os nomes para a mesma enzima que catalisa essa reação de formação do PRPP. Nós vamos chamar essa enzima daqui para frente com esse nome alternativo de fosforibosil pirofosfato sintetase. Quando a gente mencioná-la, né? Se mencionarmos essa enzima nos próximos slides, né? PRPP sintetase. No passado, os nomes de enzimas eram dados, né, em bioquímica, e alguns deles são usados até hoje, né, como nomes alternativos, mas existe a nomenclatura oficial, né, que foi criada posteriormente. Aquelas informações ali anteriores e outras informações sobre enzimas e reações bioquímicas nós encontramos em certos bancos de dados, como esse aqui, ExPASy Proteomics Server. E aqui está o nome aceito da enzima, e a enzima tem um número, né, como se fosse um CPF para essa enzima, para essa PRPP sintetase, ou com o nome aceito ribose fosfato difosfoquinase. Ela tem esse número 2.7.6.1, catalisa essa reação, e tem várias informações que aparecem aqui quando a gente busca por essa proteína. Aqui nós, se clicarmos numa dessas, nesse PDB aqui, nesse site chamado PDB, SCPDB, nós vamos ter a estrutura tridimensional dessa enzima, né, ou de várias proteoformas e de vários organismos diferentes, né, as estruturas produzidas por cristalografia ou ressonância magnética nuclear ou microscopia eletrônica, elas vão sendo acumuladas nesse banco de dados que é o Protein Data Bank. O 2 significa, nesse número 27
61 significa que são transferases, o 7 que são transferases que transferem grupos contendo fósforo, o 6 que são difosfotransferases. Então você vai cada vez chegando a reação catalisada, a atividade, né, da enzima que catalisa aquela reação. E por fim, o 1 significa que é uma ribose fosfato difosfoquinase, que é essa enzima que nós estamos falando, chamando de PRPP sintetase. Aqui novamente a reação, e eu quis abrir esse parênteses para vocês saberem como buscar informações sobre enzimas em bancos de dados. Muito bem, voltando agora para o Lehninger, né? A origem dos átomos no anel das purinas, nós temos várias contribuições aqui, aminoácidos, aspartato, glicina, glutamina, formato, CO2, e a origem desses átomos a origem foi, né, determinada pelo uso de carbono 14 e nitrogênio 15. E foi esse senhor aqui, esse professor que já é falecido e nos últimos anos, ou boa parte da carreira dele, foi exercida no Massachusetts Institute of Technology, o MIT, John Buchanan. Foi muito importante lá, e foi importante também por ter descrito na década de 50 essa via biosintética de novo, partindo de moléculas mais simples, né, até chegar a nucleotídeos. Então está aqui a via, nós vamos passá-la com mais detalhes agora. Então, sobre o PRPP, já pronto ali, já previamente sintetizado, glutamina vai deixar um grupo amino sobre esse carbono 1' e vai sair o pirofosfato. O PRPP estava ativado, né? Entra glutamina, sai pirofosfato, e não precisam vocês se preocuparem com os nomes dos intermediários. Vamos seguir aqui a via. Então, depois glicina, com utilização de ATP, né? Essas vias biosintéticas gastam energia, né? Algumas vezes NADPH também, NADH, mas principalmente NADPH. Mas a glicina contribui com todos os seus átomos. Depois, N10-formil tetrahidrofolato contribui com o grupo formil. E o primeiro anel vai sendo formado. Glutamina faz uma nova contribuição, novamente com gasto de ATP, já iniciando a formação do segundo anel. Depois, uma desidratação com gasto de ATP novamente, fechando o primeiro anel. Observem que todo o resto do PRPP está aqui nesse grupo R, né? Está sendo representado por R para a economia de espaço aqui. O que nós estamos vendo é o crescimento e formação dos anéis de purina. Então, seguindo, nós temos a adição de mais um carbono, e tem pelo menos duas vias para isso, a partir de bicarbonato ou CO2, com gasto de ATP desse lado, chegando a mais um intermediário com esse carbono adicionado aqui nessa posição, aspartato, mais ATP sendo gasto. Estão vendo como é uma via dispendiosa, né? O aspartato entra inteiramente e vai sair como, vocês já viram isso outras vezes, fumarato, deixando um nitrogênio e saindo fumarato. Novamente, N10 formil tetrahidrofolato contribui com formil aqui, mais uma desidratação, fechamento do segundo anel, e nós já temos um nucleotídeo aqui, o inosinato, que não é desses que nós conhecemos, né? Mas a partir do inosinato, ou IMP, nós teremos como chegar a adenilato ou guanilato.
AMP ou GMP. Então, aspartato entra novamente, aqui com gasto de GTP, entra aspartato, sai fumarato. Isso vocês já viram várias vezes, né? Deixando um grupo amino sobre o anel púrico. Do outro lado, uma hidratação com redução, saída de elétrons, né? Formando NADH, um oxigênio aqui. E aí uma substituição, glutamina entra, sai glutamato, ATP fornece energia e nós colocamos um grupo amino nessa outra posição. Eu não sei nem qual é não lembro aqui o número do carbono, mas não interessa. Entram dois grupos amino em posições diferentes, nós temos adenilato e guanilato. E por mecanismos diferentes também. Então nós já temos os dois primeiros nucleotídeos AMP e GMP formados. Interessante observar que também neste caso existe inibição por retroalimentação. A AMP inibe sua própria síntese, GMP também sua própria síntese, mas eles inibem lá em cima a PRPP sintetase, no caso de AMP, depois de fosforilado, né, formando ADP, ele inibe a formação de PRPP. Tudo isso para economizar material, economizar energia, já que vocês viram que existe um grande gasto de energia para sintetizar esses nucleotídeos, seja MP, AMP ou GMP. O IMP inibe a primeira reação da via de biossíntese dele mesmo, né? E o GMP também, né? Então, assim como o MP. Então, a primeira enzima dessa via, vamos voltar a ela, essa primeira enzima aqui, ela mesmo, não, essa aqui, essa primeira enzima, ela também é inibida, ok? Por vários desses, ou intermediário ou produtos finais da via. Bom, agora vamos ver a biossíntese de nucleotídeos pirimídicos. Então aqui está a via, né? Já estamos vendo também que o produto final inibe a primeira enzima da via, que é a aspartato transcarbamoilase. E vocês vão comparar algumas coisas entre biossíntese de purinas e de pirimidinas, vamos ver semelhanças e diferenças. Então, aspartato se liga a carbamoilfosfato, formando N-carbamoilaspartato, e aqui nós já temos todos, na primeira reação, todos os átomos do futuro anel, que já na segunda reação de desidratação já está formado. Então aqui nós já temos o anel pirimídico formado, mas não ligado ainda a PRPP. Então acontece uma redução sobre ele, formando orotato. Depois que vai haver agora a ligação do orotato ao PRPP. Então, diferente da biossíntese de purinas, ela já começa sendo os anéis sendo formados lá desde o primeiro, mas aos poucos os átomos vão sendo colocados sobre PRPP. Aqui não, o anel é formado depois que ele é colocado sobre PRPP. Aí nós temos orotidilato, que descarboxilado forma uridilato, o MP, já é um nucleotídeo, uridilato. E aí duas moléculas de ATP, formando o TP, uridina 5' trifosfato, mas já é o nucleotídeo trifosfato, né? E depois glutamina contribui, colocando o grupo amino aqui nessa posição. E a gente tem CTP, então com gasto de ATP também, certo? Bom, essa primeira enzima aqui, vamos falar um pouco sobre ela, vamos pegá-la para entender algumas coisas sobre regulação, né? Aspartato transcarbamoilase é uma das enzimas mais estudadas da bioquímica, a gente abrevia como ATCase, aspartato transcarbamoilase, ATCase.
Uma das enzimas mais estudadas. Já fizeram o que vocês imaginarem aí, pouca coisa resta para ser feita com ela. Já fizeram muita coisa. Um experimento interessante é esse aqui. Se a gente está vendo aqui, né, que o CTP é inibidor lá em cima, que dá para ver melhor, CTP inibe a TCase. Veja que interessante. Então realmente, né, se a gente coloca CTP, nós temos um cameio de 23 milimolar quando a gente acompanha a cinética da reação. Uma enzima cinética sigmoidal, né, uma enzima alostérica. Aqui sem CTP, essa primeira curva, né, então dá para ver que o cameio, né, aumenta muito. Então ela é inibida por CTP. Realmente. Agora, se nós temos no meio, no frasco de reação, CTP mais ATP, já não há inibição. Interessante. O ATP retira essa inibição por CTP. Era de se esperar isso? É um negócio interessante, né? Fizeram o experimento, viram esse resultado, foram para a interpretação. Como é que a gente pode interpretar? O que ATP significa? Significa energia, né? Significa que a célula tem energia, tem ATP, tem energia. Está suprida de energia. Desculpa. Então, ela pode se dar ao luxo, né, de sintetizar CTP, porque tem muito ATP. Mas se não há ATP, o acúmulo do produto final dessa via causa a inibição da sua via, né, da sua própria via, lá em cima na aspartato transcarbamilase, a TCase. Bom, e tem muitas outras coisas que fizeram com essa enzima aí. Muitos estudos sobre estrutura, função. Foi um modelo muito interessante de enzima alostérica dentro da bioquímica. Bom, então nós temos agora a formação dos desoxirribonucleotídeos a partir de nucleotídeos, né? Nós temos já uma coleção de nucleotídeos. Eles são reduzidos a partir de NADPH, que vai passando elétrons, né, através de glutationa redutase, que reduz glutationa, e aí vai passando elétrons para glutarredoxina, até chegar nessa enzima ribonucleotídeo redutase, que reduz nucleotídeos a desoxinucleotídeos. E também pode ser por uma outra via, usando FAD, né, tioredoxina redutase com tioredoxina. É uma cascata de reações que vai passando elétrons até chegar esses elétrons lá nos nucleotídeos, com a hidroxila, né, na posição 2', e aí de hidroxila, de OH, passa para hidrogênio, né, desoxinucleotídeo. E aí a gente já tem a coleção também dos desoxinucleotídeos. E aí temos como sintetizar DNA, certo? Essa parte aqui da biossíntese de DTMP, a partir de UDP, né, que pode ser por várias, pelo menos duas vias aqui, mas nós vamos ver detalhes daqui a pouco. Ela é muito utilizada para uma espécie de um tratamento contra câncer. E várias dessas enzimas de biossíntese de nucleotídeos são alvos para drogas anticâncer. Imaginem, se a gente interfere na biossíntese de um desses nucleotídeos, nós não vamos ter material para biossíntese de DNA. E uma célula de câncer, ela se multiplica, se duplica e vai se multiplicar. Aquele tumor é uma multiplicação de células, né? E
E aí nós, se conseguirmos interferir nessa biossíntese de nucleotídeos, se faltar, por exemplo, DTTP, não vai haver biossíntese de DNA. Nessa célula de câncer ela vai morrer. Células normais vão sofrer também, mas bem menos, né? Porque a duplicação de DNA em célula de câncer é muito mais acelerada. Então vamos ver aqui um exemplo desse. Então, de DUMP para DTMP, essa reação 4 aqui, que está detalhada agora, DUMP para DTMP, nós temos uma enzima chamada timidilato sintase, que promove essa modificação aqui, essa introdução desse grupo formil, esse grupo metil, e tem aqui a regeneração da molécula que fornece o grupo metil, né? Mas vamos ver o que nós podemos fazer com essa enzima para que ela seja um alvo contra câncer. Existe uma droga chamada fluoracil, que quando administrada, ela, depois de metabolizada, aqui fluoracila, é isso aqui, ela vai produzir FDUMP, que vai ser um inibidor da timidilato sintase. Então, nós vamos entender o mecanismo de ação desse FDUMP, que se parece muito com o DUMP, que é o substrato da enzima. Existem outras drogas também nesse ciclo, né, de regeneração desse N5N10 metileno tetrahidrofolato, algumas drogas que agem aqui na regeneração desse outro substrato que fornece o grupo metil, essa dihidrofolato redutase. Então, se a gente inibe a formação de DTMP, nós vamos atrapalhar a biossíntese de DNA na célula de câncer, célula cancerosa. Então, acompanhe aqui o sítio ativo da timidilato sintase com DUMP e com FDUMP. Então, é um inibidor que se encaixa aqui no sítio ativo. Em vez de ter aqui um hidrogênio, nós temos um flúor. E vamos marcar aqui o flúor, né? Aqui nós temos o flúor no lugar de um hidrogênio. É só essa a diferença. A reação vai acontecendo da mesma forma, tudo acontecendo normalmente. Flúor, vocês lembram que é muito eletronegativo, então esse flúor está atraindo elétrons para o seu lado, né? Então a reação vai até o fim com o substrato DUMP até chegar a DTMP, mas nessa posição, quando acontece um ataque nucleofílico, né, lá no sítio ativo sobre o hidrogênio, já não vai acontecer sobre o flúor, porque ele já está rico em elétrons. Então esse par de elétrons aqui, desse doador de elétrons no sítio ativo, essa doação de elétrons não vai acontecer. O flúor já está repleto de elétrons, ele é eletronegativo, como eu falei. Então nós vamos ter aqui um complexo covalente formado, tudo ligado covalentemente aqui, mas essa reação não vai nem para frente nem para trás. É um beco sem saída. E esse tipo de inibidor é chamado inibidor suicida. Ele vai parar ali, entre aspas, se suicida, né? Ele é um inibidor suicida, ele se mata, ele suicida e mata a enzima também. Essa enzima vai ser certamente degradada por um sistema de degradação
de proteínas defeituosas, né? Sistema ubiquitina proteassomo, e não vai haver uma síntese nas quantidades necessárias de DTMP para biossíntese depois de DNA. Então, uma droga anticâncer. Bom, vamos falar sobre a degradação rapidamente de purinas. Nós temos, a partir de GMP e AMP, nós temos a retirada de fosfato, guanosina, adenosina, depois retirada de amino, inosina, do lado de AMP, retirada de ribose, aí chegamos aos nucleotídeos, guanina, hipoxantina, depois guanina elevada a xantina, hipoxantina também, xantina para ácido úrico, e nós excretamos ácido úrico através da urina. Nós temos aqui a xantina oxidase, né? Essa enzima, se ela tem algum defeito e não é regulada, né, nós podemos, ou se há uma produção muito grande de AMP e GMP, nós podemos ter um acúmulo de ácido úrico e ter uma doença chamada gota. A gente já mostra alguma coisa sobre ela, né? Então nós, primatas e outros animais, excretamos ácido úrico, mas essa excreção pode ser na forma de alantoína em outros mamíferos, a maioria dos mamíferos, né? Alantoato, peixes ósseos, a coisa continua, né? Essa degradação até chegar à amônia, passando por ureia, anfíbios e peixes cartilaginosos, e ureia em vertebrados marinhos. Desculpa, amônia em vertebrados marinhos. Nós excretamos ácido úrico. Certo? Não confundir a excreção de ureia a partir de aminoácidos com a excreção de ácido úrico a partir de nucleotídeos. São diferentes. Embora outros animais, anfíbios, peixes cartilaginosos, cheguem até a ureia a partir de nucleotídeos, nós chegamos até ácido úrico. Tá bom? E o acúmulo de ácido úrico pode levar a doenças como essa doença gota, inflamações nas articulações. Aqui numa articulação entre dedos, assim, nos dedos, ocorre o acúmulo de cristais de urato. Então o ácido úrico ele se cristaliza na forma de urato de sódio, por exemplo, e esses cristais ali numa articulação promovem inflamações e dores terríveis, né? Veja esse caso aqui de uma gota não tratada. Terrível isso aí. E até já foi representado artisticamente, né? Acho que é 1799, James Gillray, a gota. A dor é tão intensa, né? E naquela época não existia tratamento. Hoje nós temos como tratar isso aí, já vamos mostrar. Pelo menos controlar, né? Curar não, mas controlar. A degradação de timina, por exemplo, gasta NADPH. Vamos ver se gasta alguma coisa aqui. Aqui pelo menos não gasta ATP nem NADPH, mas aqui na timina nós temos o gasto de NADPH. E aí chegamos a semialdeído metilmalônico, um glutamato formado aqui. Mas vocês estão vendo que não tem assim uma relevância na produção, seja até chegar a ácido úrico, a esse semialdeído metilmalônico, não tem relevância do ponto de vista de produção de ATP para a gente. Agora, a gota pode ser controlada com alopurinol, que é um inibidor competitivo, né, que parece com o substrato da xantina oxidase, né? Então, alopurinol pode ser administrado, inibindo a formação de ácido úrico. E aí a xantina é excretada nessa forma, de xantina ou coisas lá para cima, hipoxantina. Então existe um controle atualmente, né?
Tem pessoas que precisam tomar allopurinol para controlar essa concentração de ácido úrico no sangue. Muito bem, gente, vamos terminar agora falando rapidamente sobre as vias de recuperação, reciclagem ou salvação. Então elas são mais importantes para os nucleotídeos de purina, adenina e guanina, e poxantina também pode ser reciclada, né? A gente acabou de ver aí poxantina, né? Ela pode ser reciclada também. Então, quando ela está pronta, adenina, guanina e poxantina pode ser ligada diretamente ao PRPP. Nós não necessariamente precisamos sintetizar esses anéis púricos a partir de moléculas como aminoácidos, né? E outras. Ela já pronta pode se ligar a PRPP diretamente. Adenosina fosforibosiltransferase faz isso, forma AMP, e hipoxantina guanina fosforibosiltransferase, que a gente chama de HGPT, forma GMP e HMP. Esse HMP pode chegar eventualmente a GMP. A deficiência dessa enzima causa a síndrome de Lesch-Nyhan. Essas vias de recuperação são muito importantes para o cérebro. Imaginem um cérebro de um recém-nascido que depende muito dessas vias de recuperação para a biossíntese de nucleotídeos de purina, mas tem um defeito na HGPT. Então vai faltar GMP. E daí uma série de outros de desoxinucleotídeos, né, a partir do GMP. E essa síndrome ela leva a problemas neurológicos, né? A criança geralmente não vive muito tempo e existe retardo mental, né? E como essa enzima é ineficiente, defeituosa, essa reação aqui não acontece, acontece um acúmulo de GMP, de guanina, desculpa, muito elevado, né? E isso pode gerar uma alta concentração de ácido úrico, de formação de urato. De tal forma que a criança sente aquelas dores, né, que um doente de gota sente também, por formação de urato, acúmulo em várias partes do corpo, né? E ela, relatos aí clínicos mostram que essas crianças elas se automutilam, né? Acho que provavelmente de tanta dor elas se automutilam ou também por problemas neurológicos. Então uma síndrome muito assim, triste, né, e a criança não vive por muito tempo. Então muitas doenças estão relacionadas à biossíntese de nucleotídeos. Assim como também, já falamos, muitos alvos para tratamento de doenças, inclusive câncer. Ok? Até mais.